casal realmente que tem uma vida com Deus, que nós o admiramos, o amamos, né? E estar com ele aqui é um privilégio. Muito obrigado por nos suportar e a coragem de me convidar, viu? As dirigentes, as irmãs, muito obrigado pela oportunidade. Tinha tanta gente, né? Mas o Senhor me escolheu esta noite, né? Que Deus assim abençoe a todos, tá certo? Quero pedir ajuda ao sonoplasta, porque o pernambucano grita. Então, se eu for exceder a minha voz aí, você pode ir aí baixando o som para a gente não ter problema, tá certo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se você achou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Altíssimo Deus: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se não for incomodar a sua liberdade de adorar, você pode repetir a parte B do último versículo, dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Aceitai-vos, meus irmãos. Louvamos a Deus pela vida do presbítero, nosso irmão Everson, né? Nosso futuro vereador, que Deus abençoe nessa caminhada, nessa carreira que lhe foi proposta. Estamos contando com a sua vitória, sua magnífica esposa, filho, também a Vilmar, seu esposo, o Ivan, uma bênção, a sua esposa, a Esther. Que Deus assim prospere o caminho de cada um. Meus irmãos, eu fico encorajado quando eu vejo a coragem de vocês. O tema que foi proposto para os textos em apreço para essa festividade foi um tema que é muito sugestivo, e muitas outras oportunidades, quando nós falamos sobre ser santo, sobre santificação, muitas das pessoas ficam meio incomodadas com o tema, com o conteúdo do texto, né? E nesse tempo em que nós estamos vivendo, falar de santidade, falar de pureza, falar de realmente ter a mente de Cristo, de ser espiritual, é um desafio para algumas igrejas, para algumas pessoas. Logicamente, Deus tem os seus escolhidos, a vontade de Deus, nós sabemos que é que ninguém se perca. E quando Paulo escreve estas palavras, também quando 1 Pedro, onde foi extraído o tema, capítulo 1, versículo 16, que fala sobre a santidade. Nós vemos em toda a Escritura a palavra santidade. Deus pede isso ao seu povo,
Deus ordena isso ao seu povo. Lá em Levítico, pelo menos 5, 6 vezes está escrito a palavra, não é? Sede santo, porque eu sou santo. As alternativas que todos os escritores, falando sobre santidade, falando sobre espiritualidade, falando realmente sobre o modo como nós, como igreja, devemos nos comportar, nos deixa sem alternativa diferente dessa. As pessoas que realmente têm uma nova vida com Cristo, e eu imagino que os preletores que me antecederam exploraram tanto os versículos, os textos, que eu fico até meio que resumido, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração esta noite. Eu imagino que cada um de nós, na expectativa de sermos direcionados por Deus, de sermos incentivados, capacitados, ter a mente de Cristo, vivermos uma vida realmente que condiz com a nossa fé, com aquilo que recebemos, porque cada um de nós temos a consciência que saímos da morte para a vida, das trevas para a luz. Nós somos uma nova criatura, como Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se é uma coisa que Deus gosta do passado, é só a história, porque na verdade o que ficou no passado ficou, até os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Nós estamos ativos, nós estamos firmes, nós estamos constantes na igreja, não para lembrar do passado que nós praticamos, mas para fazer memória de Jesus Cristo na cruz do Calvário e dizer: eu tenho uma nova vida com esperança, e eu espero o arrebatamento da igreja. Em alguns lugares onde nós passamos, e tecnicamente vamos falar sobre a nova vida, a nova esperança. Não existe nenhuma outra alternativa para tomarmos, já que o nosso nome está escrito no livro da vida. Por várias vezes, inclusive quando Moisés subiu ao monte, Deus dizia: desça lá, fale com o povo, diga para o povo, se santifique que amanhã será um novo dia. Todos os personagens bíblicos que alcançaram êxito na sua caminhada, que tiveram vitórias nas suas tarefas, nos seus desafios, nas suas demandas, todos buscaram a face de Deus, todos procuraram agradar a Deus na sua totalidade. O diabo, vendo a nossa fraqueza, as nossas limitações, sabendo que cada um de nós ainda estamos lutando todos os dias para que o velho homem não volte a trabalhar, não volte a aparecer todos os dias, mediante a palavra, mediante o sacrifício, a intervenção celestial, o nosso esforço de estar na casa de Deus. Cada dia nós vamos crescendo gradativamente, e quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando sobre algo sobrenatural. Ele diz que o que Deus preparou para nós, para os crentes, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que estão esperando o arrebatamento da igreja, para aqueles que não estão preocupados com as coisas desta vida, no que diz a fama, no que diz ao reconhecimento humano, no que diz as tentações, as coisas fáceis, os atalhos. Paulo está dizendo: olha só, o que foi criado, o que foi projetado por Deus, além do plano salvífico, é um lugar específico, é coisa primordial, é algo de primeira, e Deus fez, e o homem não teve a capacidade de ouvir, de pensar, de imaginar, não subiu ao coração, mas Deus preparou tudo para o povo que está esperando o dia glorioso do Senhor. Parece que eu vejo Jesus lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E o que me deixa animado com isso é que, diante de toda a constância do inimigo em tentar me ferir, tentar me parar, tentar ofuscar a minha fé, tentar nos deixar desequilibrados, sem esperança, sem fé, é que o meu lugar está preparado. É que às vezes eu não tenho condições, aleluia, de ter o melhor carro, de ter o melhor terno, de ter a melhor casa, mas meu nome está escrito no céu.
sofra aqui, por mais que você seja perseguido aqui, há um lugar te esperando. Aleluia. Se você puder balançar alguém do seu lado, diga: há um lugar preparado. Há um lugar preparado para mim. Há um lugar preparado para você. Continua na luta. Procura agradar a Deus, porque em breve nós veremos Ele face a face. Aí Paulo traz uma recomendação sobre o Espírito, porque aquele que se santifica em Deus desde o início. Quando você lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vê todo o desenrolar de Deus. E quando Deus vai falando, vai criando, lá em Êxodo capítulo 20, quando ele fala sobre os 10 mandamentos, também sobre o tabernáculo, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, Deus está falando de santidade. Deus está falando que o homem precisa ser a imagem e semelhança dele, no sentido também de obediência, no sentido de pureza, no sentido realmente de uma relevância espiritual, de viver e ser como ele, aleluia, quer que nós sejamos. Deus, para cada um de nós, propôs um caminho, nos convidou a Ele, fez uma chamada, nos encontrou pelo seu, aleluia, pelo seu Espírito, nos nomeou entre muitos, nos escolheu lá, porque a Bíblia diz: não fosse vós que escolhesse a mim, mas Ele escolheu. Sabe que Deus foi lá? Eu não sei o seu passado, eu não sei como é que foi a tua trajetória, mas um certo dia Deus olhou para você e disse: quero você, gostei de você, vou fazer de você uma serva obediente, vou fazer de você um ganhador de alma, vou lavar você, vou te perdoar, vou escrever teu nome no livro da vida e vou justificar você. Nos tempos de hoje, muita gente está tão ocupada com a mídia que acaba tentando na rede social se defender. Não, eu não fiz isso, não, eu não fiz aquilo, não, porque assim não. Você foi justificado, você foi justificado com sangue vertido na cruz do Calvário. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te alimenta, é o Senhor que te dá a paz que excede todo entendimento. E o que eu faço, pastor? Procura agradar a Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É dele que vem o poder, é dele que vem a vitória, é dele que vem o socorro, é dele que vem a sustentabilidade. Ele é o Deus da nossa salvação. O conteúdo que Paulo usa é de espiritualidade. Hoje nós vemos aí muitas coisas ao nosso redor, né? Que a gente fala: meu Deus, será que isso está partindo do pressuposto de espiritualidade? Será que isso está vindo embasado nas Sagradas Escrituras? Nós não podemos manguejar, nós não podemos piscar o olho, porque o adversário das nossas almas tem inovado as coisas nos dias de hoje, tem tentado penetrar lá na nossa casa, lá na nossa congregação, lá no meio da parentela, com artimanha, com dados inflamados, com algumas novidades, e às vezes você para e diz: mas como pode ser isso? E Paulo está dizendo aos irmãos: vocês precisam ter cuidado, porque primeiro Paulo mostra um prêmio, tem coisa boa lá, mas para chegar lá, você precisa ser espiritual. Você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa ter uma mente diferenciada em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio à sua vida cotidiana. Você tem que parar e dizer: como será que Cristo agiria estando no meu lugar? Como será que Cristo trataria o assunto? Como será que Cristo ia combater esta situação? Como será que Cristo ia reagir a essas palavras? Como que faria? Como que ele, aleluia, sairia desse rosco? E eu tenho uma palavra de Deus esta noite para esta casa, para este grupo de santas irmãs que dobram o seu joelho, que busca a presença de Deus. É que você tem um sustentador, é que você tem um libertador, é que você tem um advogado fiel. E por mais que o inimigo te tente, ele te guarda por
por trás, por diante, e Ele diz: eu vou cumprir na sua vida o salmo de número 91. O inimigo sabe quem te guarda, o inimigo sabe quem te protege. Ele vai tentar, mas como Paulo disse aos Efésios: no demais, irmãos meus, capítulo 6, a partir do 10, fortalecei-vos na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, e havendo feito tudo isso, continua firme. E o inimigo tentou a semana toda, tentou o mês todo, tentou o ano todo, e disse: não vai para a igreja no domingo, vai cair, vai desistir, vai com a mente bloqueada, já vai com a opinião formada, não vai conseguir se firmar. E o Espírito de Deus começa a trabalhar desde o início do culto, e vai na frente, quebra o arco, corta a lança, quebra os carros do fogo, abre a mente, abre o caminho, abre a palavra, derrama a unção, e a glória do Senhor desce no ambiente. E Paulo diz: ei, para ter os pensamentos de Deus, você precisa, no mínimo, ser espiritual. Ah, mas pastor, não tem uma outra condição? Não tem. Porque você precisa ser santo. Você precisa parecer com Deus. E quando a gente fala disso, a gente fala das nossas atitudes, o modo que nós vamos gerir as nossas emoções, o modo em que nós priorizamos a Deus. Muitas das vezes pessoas estão na igreja, pessoas estão numa luta terrível, vem para a igreja e a sua mente está longínqua, e às vezes não porque ela quer, mas porque o momento é difícil, e a igreja começa a clamar, a igreja começa a orar, e Deus vai fazendo o impossível na vida das famílias. Mas tem outros pelo outro lado que dizem: não vou para a igreja não, hoje está muito frio, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, não vou não, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero, hoje não vai dar, hoje eu estou para baixo. Aí você tem que vir, porque às vezes a situação adversa talvez está se afunilando para você procurar Jesus, para você estar na presença dele. Lugar de crente é na igreja, lugar de servo é adorando, lugar de vitorioso é na presença do nosso Deus. Você acha que o inimigo não inova com as suas tentações? Bate na porta hoje, bate amanhã. Outro dia eu estava fazendo um estudo, estava aconselhando um casal no gabinete pastoral, já era mais ou menos quase meia-noite. E eu digo: Senhor, me ajuda aqui. E eu disse: minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o diabo vai aparecer para você como pinto entrando de chifre, com um chifrão assim, dizendo: não, eu sou o diabo? Vai aparecer com uma língua, vai aparecer com isso, com aquilo? Você acha que vai aparecer? Pastor, eu achei. Ai não. Ele vai aparecer oferecendo um prato que você realmente tem uma caidinha por ele. Aquilo que você realmente gosta de olhar, gosta de observar, aquilo que vai resolver, aleluia, aparentemente o teu problema. Ele vai tentar até você cair, mas o Espírito de Deus, que é mordomo da igreja, ele é o Espírito da verdade, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto a igreja está clamando, Deus mantém a porta da palavra aberta, e Deus vai na tua mente, Deus vai no teu entendimento, Deus vai no teu intelecto, Deus vai no recôndito da tua alma e diz: não temas, porque eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar direção, eu vou te dar capacitação, e você vai vencer o inimigo. Mas pois é, pastor, agora eu estou entendendo que minha filha seja espiritual. Oh, aleluia. Mas e aí, Paulo diz: ei, os dons, o Espírito, a palavra, aquilo que Deus queria dar para você, Ele dá gratuitamente. Mas é preciso que você tome um partido. Pastor, que partido é esse? O partido do céu. O crente não pode viver nessas emoções de vou com a maioria, vou com a minoria, vou tratar isso. Não. O crente tem que ser imparcial. Meu terreno é o céu, porque o meu guia está lá. Eu só saio daqui quando o meu guia Jesus Cristo de Nazaré me ordenar, me direcionar. E para isso eu faço o quê? Tem que ter a mente do Senhor. Aleluia. Mas de que forma?
Você precisa ter uma vida íntegra, ter uma vida de fidelidade para com Deus. Você precisa fechar as brechas. Você precisa deixar as coisas velhas do passado. Você precisa andar gradativamente pedindo a graça, porque a graça de Deus que foi manifestada entre nós, trazendo salvação a todos os homens, ela possibilita você crer no incrível, ver o invisível e ainda ser levado ao céu de glória, porque a graça que há manifestada entre nós, ela nos possibilita a vencer a tentação, a vencer a perseguição, a vencer a calúnia, a vencer o cansaço, a vencer a fofoca, a vencer a mentira, a vencer tudo que esse mundo oferece. É por isso que quando a igreja do Senhor se reúne, algo acontece, porque o Espírito Santo está trabalhando. Ele vai aqui, ele vai lá, ele vai voltar, ele trabalha e vai fazendo a sua obra. Então o versículo da Bíblia diz: você foi lavado pela palavra, você é uma nova criatura, e você precisa agora saber interpretar as coisas espirituais. Embora que às vezes, quando nós não temos discernimento espiritual, nós caracterizamos tudo, determinamos tudo, tem que ser tudo espiritual. Não, às vezes as coisas estão físicas, palpável. Nós precisamos saber quando ouvir e quando falar. Nós precisamos saber se cruzamos os braços ou se nós vamos à guerra. Muitas pessoas estão prejudicadas, estão andando em círculo. Pastor, são novos convertidos? Não, pessoas antigas da igreja que palpou o mundo, que colocou uma mentalidade nela e que acha que o que aprendeu está bom, que o que está vivendo está excelente, e fica na igreja sem crescer espiritualmente, sem dar fruto, como a árvore velha, como a árvore que não tem mais vigor. Mas eu estou pregando esta noite, e eu sei que para a árvore cortada, para a árvore que não dá fruto, ao cheiro das águas do Espírito de Deus, ela vai dar fruto. Você precisa, não é para espiritualizar tudo, mas é para você ter domínio. Senhor, fala, Senhor, trabalha, Senhor, age, Senhor, dá um recomeço, Senhor, faz a tua obra, Senhor, ordena, Senhor, faz, Senhor, age, Senhor, opera. É assim que o crente tem que proceder. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos capítulo 12, portanto, meus amados irmãos, rogo-vos, pois, ele faz um apelo terrível, para que vocês, pelo amor de Cristo, aleluia, apresentei o vosso sacrifício. Qual é o sacrifício, pastor? É andar 50 quilômetros de pé todos os dias? Não, é estar na casa do Senhor com o seu corpo, que é templo, morada do Espírito de Deus, tendo a mente de Cristo, para se apresentar diante de Deus como alguém que é irrepreensível, como alguém que tem uma graça renovadora de Deus, como alguém que representa o seu chamado, como alguém que foi atingido pelo amor de Deus, como alguém que está na mira, na brecha de Deus, e a qualquer momento o Espírito Santo pode tomá-lo no louvor, na palavra, no testemunho, na oração, na evangelização, porque teme por Ele, para Ele. Eu vou fregar isso. Diga para alguém, eu não sei a tua situação, mas a Bíblia diz: porque dele, por Ele e para Ele. Preste o seu ponto racional com inteligência. Outra coisa, não se amoldem a esse caráter do mundo, a essas demandas mundanas. Você precisa ser espiritual, Paulo dizendo, para quê? Para que você possa conhecer, experimentar, aleluia, qual a boa, aleluia, perfeita, aleluia,
e agradável vontade do Senhor para nossa vida. Outro dia eu fui trabalhar e eu orei em casa do Senhor. Usa a minha boca para falar com alguém hoje. Era um dia de segunda-feira, eu sei para vocês, mas para mim eu tenho aquele sentimento que é um dia de corrida, que você tem muitas coisas para fazer e tudo mais. E eu fui trabalhar. E eu, Senhor, fui no carro dirigindo para deixar minha filha na escola. E eu dizendo, Senhor, usa a minha boca para falar para alguém hoje. Eu quero falar com alguém com propriedade. Manda a tua palavra para mim falar para alguém. E de repente, lá por volta da hora do almoço, eu esqueci da minha oração. E chega alguém e diz assim, ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, eu estou com os pensamentos aqui, eu preciso do conselho do céu. Eu falei, quanto tempo você tem me crente? Desde pequeno. Mas você precisa do quê? Eu preciso de uma orientação. Porque eu estou perdido. Eu digo, assim diz o Senhor. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta, sabe? Deus te encontra onde você não imagina. Quando você está pensando que vai ser sucumbido, Deus dá ordem aos seus anjos ao teu. Eu sinto o poder de Deus nessa tarde. Mas prepara o caminho, adoça as coisas, coloca enfeite, e faz o que ele sabe fazer. Aí quando ele acha que você vai tropeçar com o teu pé em pedra, aí Deus dá ordem. Aleluia. Olha a mim, Deus está falando com o crente aqui hoje. Deus quer uma intimidade profunda com você. Deus quer que você tenha os dons espirituais que foram dados deliberadamente. Que você use essa arma que está parada. Que você tire esse instrumento do salgueiro. Que você volte a profetizar. Que você volte a falar em línguas estranhas. Que você se encha do poder de Deus. Que você seja um instrumento de Deus nessa casa. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ei. E Deus te conhece pelo nome. Vou repetir. Deus te conhece pelo nome. O teu chefe erra o nome. O teu vizinho erra o nome. O caixa do Banco do Brasil erra o seu nome, mesmo olhando. Mas Deus, não. Deus não erra. Deus não fala. Deus não muda. Ele tem em suas mãos autoridade e poder. Ele pode todas as coisas. E hoje eu creio que Ele está chamando o nome de alguém, dizendo assim: eu te quero mais perto. Eu te quero mais perto. Eu te quero mais íntimo. Eu te quero mais, aleluia, na minha presença. Larga as coisas que estão te fazendo mal. Larga as coisas que estão te prejudicando. Aquilo que é prejudicial à tua vida espiritual, larga. E vai na minha presença. No Salmo 100, entrai na minha presença. Entrai com louvor, aleluia, com cânticos, com adoração, e a minha bênção será sobre a sua vida. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do. Tem muita gente batendo em porta, dando murro em ponta de faca, falei isso na minha terra. Tem muita gente batendo em algo que não é para bater. Tem muita gente tentando cursar um trajeto que não foi dado para ele. Tem muita gente tentando aliviar as suas tensões, as suas preocupações em algo que não lhe é devido. Por quê, pastor? Porque o Senhor faz um convite esta noite. E Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus tem um exército de mulheres aqui. Deus tem um exército de homens neste lugar. E a vontade de Deus é que você se revista de autoridade e poder. Que você tome, aleluia, força nesta caminhada. E que você diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade.
o pior? Tem muita gente com promessa. Glória. Se eu fosse aqui perguntar quem tem uma promessa de Deus aqui, Aleluia. não farei isso, porque eu sei que no mínimo eu tenho uns 50, Glória. até umas 150. Mas eu preciso ser Glória. espiritual para receber esse negócio. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso Aleluia. agradá-lo. Eu preciso realmente ter um discernimento para que as coisas aconteçam. Eu não posso levar as coisas no meu intelecto, no meu modo de ser, no meu modo de fazer. Até mesmo porque o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É como o profeta disse. Você precisa realmente entender que justo é Ele, imparcial é Ele. É Ele que sabe e pode todas as coisas. E qual o Senhor, pastor? E qual o caminho para mim atingir estes objetivos? Ouvir a voz de Deus e realmente seguir o seu caminho. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Provérbios diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, este me acharão. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo, aleluia, diz: porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Oh, glória. Aleluia. Sabe as pelejas que você enfrenta? Sabe as guerras que você todos os dias está sendo demandada a poder suportar? Tem uma saída para você. Tem vitória para você. O que eu preciso fazer, pastor? Você tem que sair desse estágio de acomodação. Você precisa lançar a rede. Você precisa se jogar no oceano do Espírito. Você precisa ser renovado pela renovação do entendimento. Porque a palavra de Deus vai te levando a degraus mais superiores. Porque a Bíblia diz: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque os meus caminhos são maiores. Porque os meus pensamentos são maiores. Talvez você entrou aqui esta casa, esta noite, e está pensando em tomar uma decisão precipitada. Está esperando tomar uma decisão por conta. Mas o Senhor usa os meus lábios para dizer para você esta noite: espere, confie, ouça minha voz, deixa eu falar, deixa eu cuidar, deixa eu tratar, porque eu tenho algo melhor para a sua vida. Já pensou? Enquanto você está aqui, igreja, tem muita gente em casa tentando tirar sua própria vida. Tem muita gente depressiva. Tem muita gente neste momento procurando algo para subir, para abrir um buraco, para chutar o pau da barraca, para tirar sua própria vida e sumir. Mas você tem a palavra da vida eterna. Você tem um controle em você. Você foi ensinado. Você foi domesticado por Deus. A tua vida, aleluia, ela tem que seguir uma ordem divina. Na verdade, ser santo, na verdade, ser espiritual, não é um estado, é uma condição. Você precisa, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor está dizendo esta noite: eu te quero por perto. Eu quero acariciar. Eu quero você por perto. Eu quero chegar nesse problema seu e te dar vitória. Eu quero chegar nesse desespero seu. Está preocupado com o dia de amanhã. Está preocupado com algo que nem aconteceu. Não sabes tu. Não ouviste tu. Livro do profeta Isaías capítulo 40, a partir do versículo 30 diz: ei, eu esquadrinho o coração. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão. O Senhor, esta noite, nesse último dia da festa, Ele quer renovar as tuas forças. Você foi aconselhado, você foi domesticado, você foi fortalecido, e você precisa ter o entendimento que nada está perdido. Nada, diz para alguém: nada está perdido. Pastor, perdi o controle das minhas finanças. Está certo. Pastor, perdi o controle da minha casa. Pastor, perdi o controle
do meu trabalho. Pastor, eu perdi o controle da minha fé. Mas o Senhor está aqui. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não, não. É como se Deus estivesse pegando e dizendo assim, minha filha, você está tentando equilibrar um monte de prato, né? Parece que você já vive cansada por vida. Mas eu vou trazer uma paz sobre você. Exercita a tua fé. Exercita os teus pensamentos espirituais. Exercita a fé que foi dada a ti, uma vez proposta, dada aos santos. Aleluia. Esta noite o Senhor está te dando equilíbrio emocional para se manter na sua presença e alcançar o objetivo de Deus. Quem não é espiritual, ele não entende o que é dito e produzido espiritual. A palavra de Deus produz em nós um efeito maravilhoso. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus traz esperança. A palavra de Deus, aleluia, despedaça o jugo, porque a unção despedaça o jugo. E você crê pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça bem. A palavra de Deus vai aonde você não consegue ir. A palavra de Deus, ela subsiste. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus é imutável, é um dos seus princípios. Aleluia, aleluia. Falha o homem, mas o Senhor não falha. Ele continua de pé, com as suas mãos estendidas, olhando para a igreja esta noite e dizendo: os meus ouvidos não estão agravados para que não passe. E as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Vou entrar com salvação, vou entrar com cura, vou entrar com renovo, vou abrir portas, vou te ajudar, vou te dar força, vou te dar coragem, vou te dar ânimo, porque eu não mudo. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E outra coisa, Deus tem pressa em cumprir algumas promessas, viu? Aleluia. E quando Deus quer cumprir algumas promessas, Ele quer que nós alcancemos o nível Aleluia. de espiritualidade necessário. Sabe disso? Aleluia. Você não vai chegar afoito, marinheiro de primeira viagem. Tem gente que se perde no tempo de Deus, está dizendo: meu Deus, o Senhor prometeu, não cumpriu. O Senhor falou, não confirmou. O Senhor disse que ia fazer e não fez. E o tempo? Ele tem na palma da sua mão, a sua, aleluia, o seu modo, o seu poder, a sua palavra. Ele sabe o que disse, ele sabe o que vai fazer. E tem muita gente dizendo: Senhor, eu realmente não vou alcançar. O Senhor está dizendo: vai sim. Aleluia. É só se chegar a mim. Aleluia. Porque se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, abra a boca, pede o que você quiser e vos será feito. Obrigado. Glória. Quando a gente está numa luta, a primeira coisa nos seus irmãos, eu faço uma retrospectiva. Meu Senhor, onde que eu pequei? Eu fui reprovado aonde? Peraí, sabe aquele checklist que o senhor faz na empresa lá? Eu também faço. Eu faço na minha vida cotidiana, irmã Esther. Errei aqui. Ah, Senhor, mas eu pedi perdão aqui. Confessei aqui. Opa, foi pequenininho, mas o senhor viu, né? Como disse Davi: perdoa os pecados que me são ocultos. Aqueles que eu já faço cotidianamente, achando que é normal. Tem tanta gente: é normal, pastor, vou fazer porque é normal. Vou fazer porque está na moda. Não faça não. Você é santo. Você possui as marcas de Cristo. Você é uma mulher de Deus. Você tem a unção do Espírito Santo sobre você. E eu começo: opa, isso aqui está justificado. Não foi isso aqui. 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 Aí eu vou conversar com a minha esposa. A gente acaba o culto, conversa com os irmãos, abraça todos, despede. E a gente chega em casa depois da janta, põe as crianças para dormir. Vamos conversar, amor. Essa prova que nós estamos passando, faz o teu checklist aí, eu já fiz, eu estou liberado. Essa primeira parte eu estou liberado. E ela começa, é verdade. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Epa! Estamos liberados. Vamos para a segunda, é uma seta maligna. Então nós vamos orar.
Nós vamos agora orar e o Senhor vai repreender essa cena. Opa! Não foi! Ai, para a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a diretiva e a permissiva, muita gente não quer entender. Porque Deus afunila. Ó, escuta bem isso aqui. No último dia é o que Deus está te dizendo. Deus afunila o teu momento. Deus sintoniza a tua vida em um período, em um momento, em um local, em um lugar, para que as promessas dele sejam cumpridas. Eu vou falar. Existe um momento em que você tenta sair para a direita ou para a esquerda. O Senhor diz que eu quero você aqui. Aleluia. Você sentiu Deus? Aleluia. Eu quero você aqui, porque eu tenho pressa em cumprir na sua vida. Para de ser teimoso. Para de ser revoltado. Para de xingar. Para de murmurar. Porque isso você volta para o início da fila. Mas não, fica aqui. Fica no centro da minha vontade. Senhor, está doendo. Senhor, está machucando. Mas eu estou vendo. Senhor, ai, eu estou vendo, minha filha. Aleluia. Isaías capítulo 53. Aleluia. Deus olha para Jesus e a Bíblia diz que agradou ele. É filho. É unigênito. Para quê, pastor? Para ver a obra das suas mãos. Para ver a obra das suas mãos e maravilhas. Pastor, melhora isso. Deus está dizendo, é melhor você entrar no clímax espiritual rapidinho. Porque senão você vai ficar andando em círculo sem saber como sair. Por quê? Porque é melhor ele machucar você de alguma forma. É melhor ele preparar você do modo mais difícil. Porque ele precisa cumprir aquilo que ele te prometeu. Pastor, faz 20 anos. A memória de Deus é infinita. Ele passeia na eternidade. Não está preso no tempo. E ele me trouxe aqui esta noite para pregar esta palavra para o teu coração. Eu quero você no lugar certo, no momento certo, com a motivação certa, espiritualmente correto, vivendo os meus desígnios para eu cumprir a minha vontade. Paulo dizer, escute, vou finalizar. Além disso, Paulo disse o que é espiritual, o que não é espiritual. Ele não sabe decidir as coisas que são espiritual. E às vezes ele está brigando, está fazendo algumas coisas, achando que aquilo é aquilo. E Deus está dizendo, não, eu só te quero por perto. Eu só te quero mais próximo. É que eu quero cumprir, você não está entendendo. É que Deus precisa provar você. Aleluia. Deus precisa provar, pastor, precisa provar você. Precisa saber o que tem no teu coração. Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz, ei, ele deixou passar fome. O calor do deserto era terrível. Mas ele fez tudo isso para saber o que havia no teu coração. E tem gente no aperto de Jeová. Não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda. Ah, pastor, estou no fundo do poço, já era, não tem mais fundo. Agora tem só saída. E a palavra de Deus é saída. A palavra de Deus é saída. Ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada ao mundo dos gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito juntos e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E o Senhor, na sua palavra, está dizendo, eu estou te provando. Aleluia. Mas vai chegar a hora da saída desta prova. Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? E Paulo disse assim, se você não é espiritual, você não entende as coisas espirituais. Mas quem é espiritual, ele discerne tudo. Ele está aqui dizendo, Senhor, amanhã não sei o que eu vou fazer, mas o meu momento eu vou adorar nessa hora de culto. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas o objetivo desta casa, mas a unificação deste povo, mas o objetivo, a finalidade deste congresso é te agradecer, é te adorar, é te louvar, é te bendizer, é viver a vida piamente na tua presença. E Paulo termina dizendo, quem é espiritual, ele discerne tudo, e por ninguém
é discernido. Você já passou por uma situação que as pessoas olham para você e dizem assim, mas como é que aquele casamento dura tanto, né? Meu Deus do céu, como é que aquele pastor consegue administrar o trabalho do culto, hein? Meu Deus do céu, como que aquela irmãzinha com tanta prova, é com o filho, é com o neto, é com a nora, é com o vizinho, não tem um carro para andar, mas não pede um culto. Aleluia. Sabe aquele irmãozinho, ele sempre está na igreja, como é que resiste? É porque a palavra chegou nele, é porque a palavra penetrou nele, no recôndito da sua alma. É porque o Espírito Santo selou, é que ele entendeu, é que a espiritualidade dele chegou no nível de entender. Se Cristo comigo vai, e aí? E não verei, com gozo irei comigo vai. Olha o melhor. Fazendo o quê? Calabachou e calabachou. Comigo vai, eu irei. Você vai. Deus está marcando vidas aqui esta noite através desta palavra. Você vai para o desafio, você vai para a chamada, você vai para o objetivo, você vai se colocar de pé, vai pôr a mão no arado, você vai seguir adiante, você vai produzir frutos, você vai seguir adiante. O Senhor está passando em vista os soldados esta noite e dizendo para você: se você aceitar o meu chamado, se você se esconder na sombra, se você vir a mim, eu vou fazer uma coisa nova no nosso meio. A palavra de Deus pregada neste congresso foi rema. Se você me adorar, se você ficar na minha presença, se você honrar o meu nome, se você ser espiritual, se você santificar, abre as portas para a salvação dos teus filhos, abre a porta para a salvação da tua casa, abre a porta para a porta de emprego, abre a porta para a prosperidade, abre a porta para coisas terríveis que os teus olhos não conseguem ver. Aleluia! Fique de pé esta noite, fique de pé. Ele vai chorar e cantar, abaixar, abaixar. Deus está dizendo aqui, ó, você não entende, mas se você for espiritual, você vai entender.